Oi, gente, tudo bem? Olhem, o Brasil está fechando o mês de maio com um triste recorde de mortes por uma doença que é evitável. Depende basicamente da nossa conscientização e de estratégias bem montadas para controlar essa doença. Eu te conto que doença é essa já já. Antes disso, eu queria pedir a você para se inscrever aqui no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like ao final se você gostar desse vídeo. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia e sou professor dos cursos de medicina e enfermagem aqui no estado do Piauí. E vamos direto ao ponto. A doença é a dengue, que é transmitida pela picada de um inseto, de um mosquito, chamado Aedes aegypti. Apenas nos 5 primeiros meses de 2022, morreram mais brasileiros e brasileiras de dengue do que em todo o ano de 2021. Isso é um triste recorde. Isso mostra, por um lado, descaso das autoridades em implementar campanhas de prevenção contra a proliferação, em relação à proliferação do Aedes aegypti, e, por outro lado, mostra também a falta de educação da população brasileira em minimizar os criatórios para o Aedes aegypti. Eu vou mostrar para vocês que o Aedes aegypti é um inseto essencialmente urbano, porque é nas cidades que ele encontra o hábitat ideal para se desenvolver. Mas antes, para que a gente possa compreender o que cada um de nós pode fazer para reduzir a população do Aedes aegypti, que é o transmissor natural de dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem didática, bem objetiva, o ciclo evolutivo, o ciclo biológico do Aedes aegypti. Acompanha comigo. Machos e fêmeas de Aedes aegypti acasalam e a fêmea precisa de locais com água parada para pôr os seus ovos. São baldes, tampas de garrafa, embalagens plásticas, soltas ao relento e em lixo ao céu aberto, que acumulam água e servem de criatório para o Aedes aegypti. Uma vez que a fêmea, depois que acasala com o macho, encontra esses reservatórios com água parada, ela começa a pôr ovos que têm um aspecto escurecido, e ela coloca esses ovos não boiando na água, mas um pouquinho acima do nível da água nas paredes do recipiente, porque os ovos vão essencialmente precisar apenas da umidade da água que evapora para chocarem e para desenvolver o embrião no seu interior. Após alguns dias de cada ovo sai uma larva, e a larva é aquática. Essa larva cai na água e se alimenta do plâncton, de pequenas algas e pequenos micro-organismos que existem na água. Depois que ela se alimenta e armazena muita energia, ela forma um casulo ao seu redor e vira uma pupa. Essa pupa sofre uma metamorfose e após alguns dias dessa pupa sai um novo inseto adulto. Mas vamos entender uma coisa, apenas as fêmeas do Aedes aegypti é que são hematófagas, é que têm o comportamento de picar para beber sangue. Os machos sugam seiva de plantas, como se fosse um beija-flor. As fêmeas também têm esse hábito de sugar seiva, porque é da seiva que eles obtêm, os adultos de Aedes aegypti, a energia para sobreviver. Mas as fêmeas precisam beber sangue por uma razão simples. Elas apenas amadurecem os seus óvulos, elas apenas ficam férteis se tiverem a ingestão de aminoácidos e proteínas de vertebrados. Por isso que elas precisam beber sangue. E é exatamente na hora que elas vão picar que elas transmitem as doenças. Isso porque as peças bucais de uma fêmea de Aedes aegypti lembram muito um canudo, lembram muito um sifão. E se o sangue que sai do vaso coagular dentro desse canudo, elas ficarão impedidas de se alimentar. Portanto, quando a fêmea pica, ela injeta saliva, porque na saliva da fêmea tem substâncias anticoagulantes que impedem que o sangue coagule dentro da sua tromba. E é exatamente no momento que elas injetam a saliva que os vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela são transmitidos às pessoas, causando nessas as doenças. E aí, gente, embora várias prefeituras gastem milhares de reais com aqueles caminhãozinhos que tem aquela bomba que solta fumaça, o famoso fumacê, para matar o Aedes aegypti, isso não se mostra suficiente. Porque
Essencialmente, os mosquitos que formam o gênero Aedes têm uma grande plasticidade genética e conseguem resistir, inclusive, à ação dos inseticidas. O que nós precisamos é minimizar, reduzir os criatórios de água parada para que as fêmeas sem esses criatórios não consigam colocar os ovos em local adequado e assim não vão gerar larvas, pupas e novos adultos que vão proliferar. Isso é muito difícil porque depende essencialmente de campanhas educativas patrocinadas pelos entes governamentais, mas de adesão da população a essas campanhas educativas. A gente caminha, por exemplo, aqui em Teresina diariamente e eu vejo na avenida que a gente caminha, chamada Raul Lopes, aqui em Teresina, muitos copos descartáveis, tampas de garrafa PET jogadas ao lado da via. E quando dá uma chuva, isso acumula água e naturalmente serve de criatório para os insetos. Portanto, dengue, zika, chikungunya, febre amarela são doenças transmitidas pela picada de insetos do gênero Aedes que só se multiplicam devido aos nossos maus hábitos em relação a acondicionamento adequado de lixo e em relação a evitar acúmulo de água, sabendo que o inseto precisa da água para se multiplicar. Com essa compreensão a partir desse vídeo, acredito que vocês possam também se engajar nessa cruzada que nós temos que fazer, cada um colaborando com os outros para evitar o acúmulo de água parada e com isso evitar a proliferação do Aedes, que transmite essas doenças que eu citei nesse vídeo, que estão matando muitos brasileiros e brasileiras por esse Brasilzão afora. Se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário, compartilha para que ele possa ganhar relevância e possa ajudar outras pessoas a compreender o que nós precisamos fazer para reduzir a quantidade de Aedes aegypti e com isso reduzir o impacto que essas doenças causam em nossa saúde e em nossas vidas. Forte abraço e até a próxima!